Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabiano e aqui no meu canal eu trago a discussão de questões de vestibular nas disciplinas de matemática e física. Caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, fica o convite para você se inscrever aqui no canal e se você gostar do vídeo, deixa um joinha, sempre é um incentivo para a gente poder continuar postando esse tipo de conteúdo. Eu já agradeço antecipadamente o apoio. Bora para a questão? Questão 10. No plano cartesiano, considere a reta R de equação 2x mais y igual a 1 e os pontos de coordenadas A, 1, 4 e B, 3, 2. Item A. Encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R e a reta que passa pelos pontos A e B. Item B. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Começamos pelo item A, então. No item A, é pedido o ponto de intersecção entre a reta R, cuja equação é dada diretamente no enunciado, então, conhecido, ok. E a reta que passa pelos pontos A e B. Bom, eu conheço as coordenadas dos pontos A e B, mas não tenho diretamente pronta a equação da reta B. A primeira coisa a se fazer, então, é determinar a equação da reta B. E como aqui é o cenário mais primitivo, né, em que eu conheço diretamente dois pontos por onde a reta passa, a gente pode apelar para algumas ideias diferentes. Eu vou citar 3 jeitos aqui de obter a equação dessa reta. Escolhe um deles para chamar de seu, então o que você achar mais simples, mais rápido, mais imediato de se aplicar ali na hora da prova. Aqui não há grandes restrições. Primeiro deles, pensando pela ideia da condição de alinhamento de pontos, ideia do determinante igualado a zero. Eu vou deixar o zero igualado para a nossa esquerda aqui. E a gente coloca, né? Na primeira linha, abscissa ordenada de um dos pontos, no caso, ponto A. Outra linha, abscissa ordenada de outro ponto, no caso, ponto B. E na linha restante, coordenada xy de um ponto qualquer que estará alinhado, né, com os pontos A e B e, portanto, vai representar todos os pontos que estão na reta AB. Terceira coluna a gente completa com 1. Expandir esse determinante, igualado a zero. Isso vai me dar a equação geral da reta e eu posso manipular e deixar em outros formatos se achar mais conveniente. E aqui, como não há nenhuma grande simplificação prévia que esse determinante possa sofrer também, por propriedades, por exemplo, eu vou simplesmente expandi-lo diretamente, usando a regra de Sarry, né, copiando 2 colunas aqui para o lado ou 2 linhas para baixo, como se estiver mais acostumado. E vamos lá. 3 multiplicações na direção da diagonal principal. 1 vezes 2 vezes 1. Aqui 4 vezes 1 vezes x. Aqui 1 vezes 3 vezes y. E outros 3 produtos na direção da diagonal secundária. Aqui esse produto eu devo trocar o sinal. 1 vezes 2 vezes x seria 2x. Trocando o sinal, menos 2x. 1 vezes 1 vezes y seria y. Trocando o sinal, menos y. 4 vezes 3 vezes 1 seria 12. Troquei o sinal, menos 12. Bom, ficamos com em x. 4x menos 2x é 2x. Em y, 3y menos y, 2y. E o termo independente aqui, menos 12 mais 2, menos 10. Isso igualado a zero. Nesse formato, a gente tem a equação geral da reta. Os coeficientes nesse tipo de equação não são únicos, tanto é que eu posso simplificar, por exemplo, essa expressão, dividindo tudo por 2. E deixando isso aqui na forma x mais y. Menos 5 igualado a zero. Se quiser isolar o y a partir daí, quiser passar o 5 para o outro lado, tá? Mas é só manipulação mecânica. É porque a gente vê se há algum formato mais conveniente para a sequência do item A. Agora,
outros jeitos que eu poderia obter a equação da reta. A gente pode pensar pela ideia da equação reduzida, que no fundo é tentar expressar o y como função de x. O único cuidado nesse caso é ter certeza que a sua reta não tem o perigo de ser paralela ao eixo das ordenadas, que justamente esse tipo de reta não corresponde ao gráfico de uma função. Nem tem y na equação desse tipo de reta, elas têm formato x igual a uma constante. Aqui não tem nenhum risco de ser uma reta paralela ao eixo das ordenadas, porque numa reta desse tipo, todas as abscissas são iguais, né? Justamente todos os pontos que têm uma abscissa em comum. Mas o ponto A tem abscissa 1, o ponto B tem abscissa 3, 3 não é igual a 1, então não é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Vamos escrever isso. Sendo XA diferente de XB. A gente pode propor, então, o formato do tipo y igual a coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Que nome você vai dar para o coeficiente angular e para o coeficiente linear? Meu amigo, tanto faz. Tá? Quer chamar de MN, A e B, alfa e beta. A ideia aqui, para determinar M e H, a gente vai montar duas equações, cada uma delas correspondendo à substituição das coordenadas, né, dos pontos A e B, que satisfazem essa sentença. Então, se eu coloco x igual a 1, o y correspondente tem que ser 4, é a presença do ponto A. Então, y igual a 4, quando eu substituo x igual a 1. E o outro ponto de coordenadas 3, 2. Então, o y igual a 2, quando eu substituo x igual a 3. Sisteminha linear de duas equações e duas incógnitas, bem simplesinho. Resolvo do modo como você estiver mais acostumado. Se você subtrai uma equação da outra, naturalmente já cai fora o h. Desse lado vai ficar a variação do y, né? Então, por exemplo, fazendo a primeira menos a segunda. Vai ficar 4 menos 2, h menos h. Tchau. E o m vai ficar multiplicando a variação do x, né? No caso aqui, 1 menos 3. Então, você vai ficar com a variação do y igual a m vezes a variação do x. Se eu passo a variação do x para baixo, não sendo nula, é o clássico ΔY sobre ΔX, que a gente é obrigado a saber diretamente, que é a cara do coeficiente angular. Tá? Se quiser já calcular por esse caminho o coeficiente angular também, vou deixar isso citado na terceira opção aí de obtenção da equação da reta. Então, mas perceba que naturalmente surge nessa ideia do ΔY sobre ΔX, a hora que você monta as duas equações e subtrai uma da outra. É daí que vem, aliás, a ideia do ΔY sobre ΔX. Então, 4 menos 2 ficaria 2. Do outro lado vai ficar m menos 3m, vai ficar menos 2m. Bom, menos 2m igual a 2, então m igual a menos 1. Se o m é menos 1, substitui em qualquer uma das equações, por exemplo, aqui na primeira, ó, vai ficar menos 1 vezes 1, que é menos 1. Joguei para lá somando, 4 mais 1. H igual a 5. Perna de baixo. Tem que chegar na mesma conclusão. E, portanto, estamos correta. Y igual a menos x mais 5. Eu jogo tudo para o lado esquerdo, fica mais x mais y, menos 5 igual a 0. Bom, bateu a resposta, né? E aí, no terceiro modo, vamos começar por essa ideia de obter o coeficiente angular como ΔY sobre ΔX. Em cima você faz, por exemplo, YB menos YA, e embaixo tem que seguir a mesma ordem, tá? Então, se você fizer do A para o B, embaixo tem que fazer do A para o B também. Se fizer do B para o A, embaixo faz do B para o A. Bom, ponto B, coordenadas 3, 2, o x vai embaixo, tá? Então, 3, 2. E o ponto A, 1, 4. Não se surpreenda se for exatamente a conta que a gente acabou de obter pelo sistema também, né? Aqui, ó. Em cima menos 2, embaixo mais 2. Menos 1. E aí,
Bom, se eu for propor daí, né, uma equação do tipo y igual a mx mais h, eu vou praticamente repetir o segundo modo. Um terceiro jeito ainda, depois que você obtém um m desse jeito, é pensar na equação fundamental da reta. Ou, em bom português, como conhecido nos populares aí, ioiô, michojô, y menos. Aí você tem que escolher um dos pontos, tá? Seja o ponto A, seja o ponto B. Por exemplo, escolhendo o ponto A. Igual a m vezes x menos xa. Não é outra coisa senão, né? M vezes ΔX igual a ΔY, que a gente já mencionou aí anteriormente. Então, y menos. Bom, ponto A tem coordenadas 1, 4, né? Y dele, portanto, é 4. O m menos 1. X menos. O x do ponto A que é 1, perdão. Reforço, se quiser colocar as coordenadas do B, né? No lugar do 1 aqui vai entrar o 3, no lugar do 4 aqui vai entrar o 2. Tem que dar mais resultado. Aqui eu teria, ó, menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes menos 1 ficaria mais 1. Menos 4 passa para lá, mais 4. 1 com 4, 5. Dá para ver, né? Comparando aqui com a segunda resolução. E bateu. Então, qualquer um desses jeitos aqui, aquele que você achar mais conveniente para a hora da prova. Tá? Eu, por exemplo, minha opinião além disso, eu acho, nesse caso, mais simples fazer o segundo modo, tá? A montagem do sistema. Mas reforço, nada além da minha opinião. Uma vez que eu tenha obtido a equação da reta que passa pelos pontos A e B, é uma habilidade bem básica, né, para geometria analítica, a gente vai agora fazer a intersecção entre a reta B e a reta R para determinar esse ponto em comum. Então, R, intersecção com a reta AB. Intersecção é uma operação entre dois conjuntos. O resultado tem que ser um conjunto também. No caso, conjunto unitário, né? Um único ponto em comum que você está perguntando. Claro, aqui eu estou, né, já imaginando que vai ser uma intersecção só, que sejam retas concorrentes, pelo naipe da pergunta. Claro que está sujeito essas retas a serem paralelas distintas ou até paralelas coincidentes, né, e eu ter nenhuma intersecção ou infinitos pontos em comum, mas agora a conta já me denuncia se vai ser de fato um ponto só ou não. Pela pergunta não faria muito sentido se fosse algum outro caso que não o caso de retas concorrentes. Para analisar intersecção entre curvas de modo geral, descritas por equações. Pensando geometricamente, você quer ponto que pertença a todas as curvas ao mesmo tempo. Em termos de equação, você quer encontrar o quê? Pares ordenados, né? Ponto plano cartesiano, pares ordenados satisfazendo as equações aí. Quer encontrar pares ordenados que satisfaçam as equações de todas elas ao mesmo tempo. Ou seja, a intersecção, geometricamente falando, acaba se traduzindo algebricamente em um sistema. Equação da reta R, confirmando aqui, ó. Lado enunciado, 2x mais y igual a 1. Pelo formato que veio a equação da reta R, vamos deixar a equação dessa reta AB em algo parecido, ou seja, letras de um lado e termos sem letra do outro. Então aqui, ó, se eu passo, por exemplo, menos x para cá com mais x, x mais y igual a 5. Se quiser também deixar o y já isolado para substituir uma equação na outra, fique à vontade. É que aqui dá para fazer uma coisa até mais rápida. Manda de baixo multiplicada por menos 1 para cima da primeira. Em outras palavras, faz a primeira menos a segunda. Porque daí a gente tira proveito do fato de que o y está com o mesmo coeficiente nas duas, e aí na subtração já corta essa parte. Além do que, né? 2x menos x, sobra 1x certinho. 1 menos 5, menos 4. E se o x é menos 4, substitui em qualquer uma delas. Tá? Por exemplo, na primeira, 2 vezes menos 4 é menos 8. Passa para o outro lado mais 8. 1 mais 8, 9.
Na de baixo também tem que dar certo. Portanto, coordenadas do ponto em comum. Aliás, né, pela resolução, eu obtive o único par ordenado, ou seja, um sistema possível e determinado. Isso no plano corresponde a retas concorrentes, né, tendo intersecção e sendo uma só. Eu falo que era meio previsível pelo jeito que ele perguntou. Essa daqui. É a resposta do item A. Beleza? Vamos para o item B agora. Vamos ler de novo a pergunta. O item B é independente do item A. Pode até fazer o item B primeiro, se você preferir. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Vamos fazer um desenho qualitativo aqui, ou seja, sem grande compromisso com a posição exata no plano cartesiano, mas para ajudar a impor uma conta, do que propriamente grande necessidade de fazer um vínculo ali com o plano cartesiano. Circunferência. E ele quer que AB seja um diâmetro. Então, imaginando que aqui eu tenho um ponto. Por exemplo, o ponto A. Aqui o ponto B. Coordenadas do B, 3, 2. Coordenadas do A, 1, 4. E vou chamar de C o centro dessa circunferência. Então, C. C é o centro da circunferência. E sendo AB um diâmetro, então naturalmente, não só tem que passar pelo ponto C, mas mais do que isso, né? O ponto C tem que estar exatamente no meio do caminho, o ponto C tem que ser o ponto médio desse segmento. E nós vamos usar esse fato a nosso favor justamente para, tendo as coordenadas de A e B, determinar as coordenadas do ponto C. Escrevendo aqui. Ponto médio do segmento AB. Portanto, cada coordenada dele tem que ser a média aritmética das respectivas coordenadas de A e de B. Ou seja, para a abscissa eu faço média aritmética das abscissas e ordenada analogamente. No caso, estamos falando de ponto A, coordenadas 1, 4. Ponto B, coordenadas 3, 2, divididos por 2. Então, ponto C vai ter abscissa 1 mais 3, 4 por 2, 2. Ordenada 4 mais 2, 6 por 2, 3. Coordenadas inteiras, simpáticas, bonitinho, ninguém está achando ruim. Beleza. Agora, como eu quero determinar a equação da circunferência, independente de se no âmbito da geometria plana ou da geometria analítica, uma circunferência fica determinada quando eu conheço o seu centro, no caso, analiticamente já conheço as coordenadas dele, e a medida do raio. Então, obtemos agora a medida do raio. Depois que você já obteve as coordenadas do centro, você pode obter o raio diretamente fazendo o quê? Bom,
tem que ser a distância, né? Tanto do ponto C até o ponto A, quanto do ponto C até o ponto B. Escolhe qualquer um deles para fazer a distância entre dois pontos. Agora, dava para obter também o raio antes da obtenção das coordenadas do centro? Sim. Para ser mais preciso, você começaria obtendo um diâmetro, fazendo a distância entre A e B que foram dados no enunciado. E em seguida, né, como o diâmetro é o dobro do raio, você divide por 2 essa distância, vai dar certo também. Eu estou comentando esse lance do diâmetro, porque sempre tem um aluno que é meio desconfiado, que não confia nas próprias contas, né? Ele fala, professor, é mais seguro usar o A e o B que vieram do enunciado diretamente. Bom, não deixa de ter uma certa prudência nesse raciocínio, tá? A gente fez as contas certas, qualquer uma dessas 3 ideias tem que dar certo, tá bom? Então, eu vou fazer, por exemplo, aqui do C para o A, mas exatamente com a mesma conta, tá? Não é outro raciocínio diferente, é só outra conta. Você pode fazer do C para o B, ou fazer primeiro a distância entre A e B, só que aí divide por 2 depois, que estarei com o diâmetro, não com o raio, tá bom? Escrevendo aqui, ó, o raio. Vou chamar de R. Distância do A até o C. Lembra que a distância entre dois pontos é um Pitágoras, né? Raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Aqui também não faz muita diferença a ordem, né? Se eu faço do C para o A ou do A para o C. Geometricamente não faz sentido depender da ordem. E matematicamente aqui, não, geometricamente, o quadrado leva o resultado ficando positivo ou negativo aqui dentro do parênteses, para o mesmo lugar depois. Então, x do ponto C, que é 2, x do ponto A, que é 1, y do ponto C, que é 3, y do ponto A, que é 4. Estamos falando de, aqui, 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 ao quadrado é 1 também. 1 mais 1, 2. Óbvio que nem tem lá grande simplificação para fazer a partir disso. É basicamente acaba o exercício, né? A equação da circunferência. Eu vou falar aqui, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a ao quadrado. No caso aqui, a equação reduzida da circunferência, né, como não foi pedido em um formato específico, raramente vai ser pedido em um formato específico. Então, esse aqui que é o mais conveniente, que é o mais imediato, a gente deixa indicado aqui e tudo certo. Estamos falando de x menos x do centro, que é 2, ao quadrado, y menos y do centro, que é 3, ao quadrado, igual ao raio, que é raiz de 2, ao quadrado. Professor, posso falar que raiz de 2 ao quadrado é 2? Pode. O que vai mudar nessa resolução? Nada. Tá? Fique à vontade se quiser. Não tem necessidade, não vai mudar nada. Perfeito. Então, aqui é uma questão que mexe com vários conceitos de geometria analítica. A gente mexeu com determinação da equação da reta por 2 pontos, né? Eu citei alguns caminhos diferentes que você poderia fazer isso. Claro, na hora da prova, faça um desses métodos que você acha mais conveniente, mais rápido, que esteja mais treinado. Em seguida, mexemos aqui bem de leve com uma intersecção, né, entre as duas retas para analisar o ponto em comum. Então, passou por um sisteminha linear. No item B, mexemos com
diretamente a equação da circunferência, que era a pergunta, só que aí a gente envolveu ideia de distância entre pontos e também a ideia de ponto médio. Ok? Bom, pessoal, foi essa daí a discussão da questão. Se você gostou, peço para você deixar um joinha aí pro vídeo. E caso você acompanhe esse tipo de conteúdo, reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima questão.